Como eu trato a ejaculação retardada no meu consultório? Se você tem essa dúvida, fica comigo aqui nesse vídeo. Eu sou Débora Martins, sexóloga clínica e também especialista em sexualidade masculina. E o tema ejaculação retardada, ela é muito comum no consultório e muitos profissionais não sabem como ter um manejo clínico apropriado para esse tipo de transtorno sexual. Inclusive, aqui abaixo desse vídeo tem o link para a minha formação em terapeuta sexual, que é a certificação Débora Martins. Para você conhecer essa minha formação, é só você clicar aqui nesse link. E aí, eu já quero começar falando sobre o que é a ejaculação retardada. Muita gente conhece muito mais a ejaculação precoce ou rápida, que é aquela que acontece de maneira rápida antes do momento esperado, mas muita gente não sabe muito sobre a ejaculação retardada. Então, vamos lá. A retardada é quando o homem ele vai para a relação sexual, tem estímulo adequado, tem uma relação sexual com um estímulo suficientemente bom para ele chegar ao orgasmo, mas ele não consegue nem chegar ao orgasmo e nem ejacular. Muitas vezes esse homem ele até consegue uma ejaculação sozinho, consegue na masturbação, mas na hora da relação sexual ele não consegue chegar, seja por uma série de questões que a gente também vai falar aqui nesse vídeo. Então a definição é o homem que vai para a relação sexual, ele não consegue chegar ao orgasmo ou não consegue ejacular, mesmo com todos os estímulos acontecendo, ou o homem que até consegue, mas ele demora muito. Débora, muito quanto? Alguns homens relatam 40 minutos, 50 minutos. Eu já atendi pacientes trazendo um relato de demora de 1h20 na relação sexual. Ou seja, essa demora, ela faz com que o relacionamento sexual ele fique insatisfatório, que o casal se canse, principalmente o homem. A mulher, ela geralmente começa a sentir um desconforto, uma dor na relação sexual, porque o tempo de penetração ele está muito grande. Então, ou o homem ele não consegue ejacular, ou ele ejacula com uma demora muito grande. Essa é a definição da ejaculação retardada. Agora, quais são os critérios para a gente identificar se é realmente um transtorno? Referente ao DSM-5, que é o nosso manual de transtornos sexuais, a ejaculação retardada ela precisa acontecer pelo menos 75% das vezes, ou seja, das relações sexuais, e ela precisa acontecer há pelo menos 6 meses e ela também precisa causar sofrimento, ou para o indivíduo ou para a pessoa. E aí, de repente, você deve estar assim se perguntando, mas Débora, e se eu receber um paciente no meu consultório e ele sofre com menos de 75% das vezes, menos de 6 meses e o sofrimento ele não é tão grande assim no consultório? Então, eu não devo atender esse paciente porque ele não se encaixa nos critérios do DSM-5? E eu digo que sim, você não só pode, mas você deve atender esse paciente. E por quê? Porque o critério do DSM-5 ele vai diferenciar apenas o transtorno da queixa. Calma que eu vou te explicar. Para ser considerado um transtorno, aí sim é preciso 75% das vezes ou mais, 6 meses ou mais e causar sofrimento na relação ou para o indivíduo. Quando não se encaixa nesses critérios, aí a gente não nomeia de transtorno, a gente nomeia de queixa. E a queixa, ela precisa de intervenção. A queixa, ela precisa ser tratada. Por quê? O próprio fato de o paciente chegar no nosso consultório com essa reclamação, com essa queixa, isso já significa algum nível de sofrimento, mesmo que talvez ele não saiba qual é o sofrimento inteiro ou completo. Então, quando o cliente ele chega com essa queixa, a gente sim vai começar aí toda uma intervenção. E agora eu falo como é que eu trato isso no meu consultório. A primeira coisa que é importante saber é uma boa anamnese. A anamnese é uma boa entrevista com o nosso paciente, exatamente para identificar se é situacional, generalizada, se é primária, secundária, se acontece com base nesses critérios, 75%, 6 meses e se causa sofrimento.
tratamento. Então, uma boa anamnese é o primeiro passo de um bom tratamento em terapia sexual. Eu, por exemplo, utilizo com os meus alunos da minha certificação para profissional um questionário bastante completo de anamnese para uma primeira sessão, o que não significa que vai ser necessário outras avaliações durante o decorrer do tratamento, porque eu entendo que a anamnese, ela sim acontece na primeira sessão, mas a anamnese ela também acontece durante todo o tratamento, com perguntas diferentes ou as mesmas perguntas feitas de maneiras diferentes. Então, o primeiro passo para tratar é uma boa anamnese, que é uma boa entrevista, e as perguntas chaves são o maior diferencial do resultado do tratamento. Um segundo aspecto que eu utilizo para avaliar e tratar a ejaculação retardada é uma análise completa do biopsicossocial. Todo ser humano, ele é composto pelo biológico, ou seja, o que será que o corpo dele tem de causa para uma ejaculação precoce, ou uma ejaculação retardada, ou uma disfunção erétil, ou qualquer outro transtorno sexual. Então, o biológico do indivíduo, ele também deve ser considerado. O psíquico, que é o psicológico e emocional, que pode causar uma ejaculação retardada, e o social, que está muito relacionado ao ambiente e ao comportamento desse cliente. Então, depois da análise da anamnese, eu venho aqui para considerar com perguntas chaves específicas para entender o contexto desse paciente, para sair um pouco do cenário sexual e irmos para um cenário de ambiente completo, ou seja, de vida mesmo desse paciente. Aliado a isso, é analisar os comportamentos, o ambiente e até a influência de outros transtornos. Porque, por exemplo, a ejaculação retardada, ela pode acontecer até porque outros transtornos começaram antes, como, por exemplo, a dificuldade com desejo, baixo libido sexual, que pode dificultar como consequência a dificuldade na excitação, o que impede esse homem de chegar ao nível máximo de prazer, ao platô, e como consequência uma ejaculação retardada ou uma ejaculação demorada. Então, na anamnese, na análise que eu utilizo no consultório, perceber todos esses comportamentos e principalmente a influência de outros transtornos sexuais. E por que eu falo isso? Eu já recebi clientes no meu consultório com a queixa, por exemplo, da ejaculação retardada, mas que durante a anamnese, que durante os encontros, foi se identificado que esse cliente ele tinha um baixo libido, que comprometia todas as fases do ciclo de resposta sexual, fazendo com que ele até não perdesse a ereção. Então ele tinha e conseguia manter uma excitação suficiente para a ereção, mas ele não conseguia chegar ao ápice do prazer, ou seja, ele não conseguia chegar ao orgasmo e ele não conseguia chegar à ejaculação. Então, entender esses outros transtornos faz uma total diferença durante o seu atendimento, durante o seu manejo clínico. E como exercícios e como protocolos práticos que eu utilizo nessa abordagem, eu tenho vários protocolos, eu tenho pelo menos mais de 30 protocolos que eu utilizo no meu consultório e que eu também disponibilizo para os meus alunos da formação. Mas aqui eu vou falar sobre 2 desses protocolos. O primeiro é o exercício de satisfação, de inventário, de repertório sexual. Esse exercício, ele visa o cliente identificar aquilo que faz sentido para ele no foco de aumento da excitação, ou seja, no aumento do prazer, para assim esse pico de prazer, esse nível de excitação, esse orgasmo, ele conseguir ser alcançado não com 40, com 50, com 1 hora de duração, mas ali em um tempo que hoje a gente tem como base em pesquisas, um tempo de relação sexual de 15 minutos entre preliminar, penetração e etc. É um tempo, parece pequeno quando a gente fala, mas na relação sexual não é um tempo tão pequeno assim. Ele tende a ser satisfatório tanto para homem quanto para mulher. E esse exercício de inventário de satisfação sexual eu utilizo muito e me proporciona muitos resultados positivos. Uma outra ferramenta que eu utilizo também é a ferramenta que trabalha um tipo de estímulo que é o que eu chamo de estímulo mental. Basicamente, para os indivíduos, para as pessoas, homens e mulheres, chegar ao nível de excitação, ao nível de prazer, para chegar ao orgasmo, 2 tipos de estímulos são importantes, o físico e o mental. Mas muita gente fala, Débora,
tudo está acontecendo, a minha parceria toca do jeito que eu gosto, eu estou tendo uma posição sexual do jeito que eu gosto, mas mesmo assim eu não consigo chegar ao ápice do prazer. Então a gente vem aqui para a mente, para o segundo tipo de estímulo, que ele não é menos importante, é onde eu aplico uma outra atividade. E o nome dessa atividade é função, fantasia e impacto na resposta sexual. Qual é o foco dela? É da gente investigar, analisar como está funcionando o cognitivo desse paciente, para assim a gente entender como está funcionando o comportamental desse cliente, ou seja, como o corpo e mente dele estão integrados na hora da relação sexual. Com todas essas atividades, a gente começa a identificar o que está atrapalhando o orgasmo e a ejaculação, para assim fazer uma intervenção interessante com o nosso paciente. E olha só, se você está aqui e você é profissional e ainda não me segue, começa a me seguir, porque toda semana conteúdo sobre transtornos sexuais e intervenções terapêuticas no consultório. Começa a me seguir para você saber da minha formação, que inclusive o link está aqui abaixo. A minha formação, ela não é com o foco na terapia teórica, embora tenho teoria, tenho critérios, base em DSM-5, aulas com base em pesquisas e estudos científicos. Mas o diferencial da minha formação é protocolos práticos, onde eu vou te ensinar a identificar a queixa, a fazer uma boa anamnese, mas mais importante, como é que você trata os seus pacientes. Então, eu vou te entregar a minha experiência de anos de consultório, de milhares de atendimentos de pessoas reais que inclusive eu ainda hoje atendo. Então, é a minha experiência clínica que eu entrego para você. Então, começa a me seguir, porque toda semana tem conteúdo assim. E por último, não menos importante, como é que eu faço para tratar a ejaculação retardada? Com base em todos esses protocolos que eu citei aqui, 2, mais a anamnese, eu monto um plano de tratamento. Não é um plano engessado, porque sim, a gente sabe que a individualidade do paciente, ela precisa ser respeitada. Então, mas eu monto um plano de tratamento onde eu já sei, com base na sessão anterior do meu paciente, o que eu vou aplicar na próxima sessão. Então, sempre quando o paciente ele chega na próxima sessão, eu já tenho ali um protocolo, eu já tenho um teste que eu consigo aplicar com ele em tempo real. E isso muda muito a abordagem do atendimento, porque o cliente ele percebe que ele está evoluindo com testes, com atividades, e você, profissional, percebe que você fica muito mais leve nos seus atendimentos. Deixa de ser um bate-papo sobre sexo, deixa de ser uma teoria vazia e começa a ser uma intervenção séria, rápida e com resultados positivos. Então, esse foi o nosso vídeo sobre ejaculação retardada. Te espero no nosso próximo conteúdo e não esquece de você começar a me seguir para receber muito mais conteúdo sobre esse. Grande abraço e até!